Dia 40. A oferta. Ora, o homem teve relações com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: tive um filho varão com a ajuda do Senhor. Novamente, ela deu à luz seu irmão Abel. Abel era um guardador de rebanhos, mas Caim era um lavrador da terra. Assim aconteceu, no decorrer do tempo, que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Abel, por sua vez, também trouxe das primícias de seu rebanho e de suas porções de gordura. E o Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta ele não teve consideração. Então Caim ficou muito irado e seu semblante caiu. Gênesis 4:1-5. Os dois primeiros filhos nascidos do homem e da mulher tinham uma notável diferença em suas naturezas. Assim como o Senhor fez homens e mulheres diferentes, Ele criou cada indivíduo para ser único. Ele obviamente ama a criatividade, mas isso nos leva a uma daquelas questões fundamentais. Por que a Igreja, que representa Deus para o mundo, tende a ser tão enfadonhamente uniforme? Por que a Igreja, que deveria ser uma com o Criador, tende a ser tão desprovida de criatividade, propensa a seguir as tendências do mundo e geralmente apenas mancando ao longo dos anos? Aqueles que conhecem o Criador devem ser as pessoas mais criativas da face da terra. Devemos nos livrar dos julgos opressivos da visão limitada imposta por falsas autoridades espirituais que pressionam a Igreja a se conformar. A Igreja será livre. Então ela surpreenderá o mundo com sua criatividade, e, em vez de seguir as tendências do mundo, o mundo começa a luta pela liberdade começou entre os dois primeiros irmãos. A inveja levou à opressão. O ciúme sempre está enraizado na insegurança e tem sido continuamente a fonte da maioria dos conflitos humanos. Vemos em Mateus 27:18 e Marcos 15:10 que foi por ciúmes que o Senhor foi entregue para ser crucificado. Também vemos repetidamente no livro de Atos e nas epístolas apostólicas que a perseguição muitas vezes era motivada por ciúmes. Lemos em Tiago 3,16 porque, onde há inveja e ambição egoísta, aí há desordem e toda sorte de males. A verdadeira raiz de quase todas as divisões dentro da Igreja é a inveja. Os homens podem usar diferenças de doutrinas e outras coisas como desculpas, mas a raiz delas geralmente é a inveja. É a raiz de quase todos os conflitos humanos e a fonte da opressão sufocante que busca esmagar a singularidade e a criatividade. Devemos aprender a reconhecer e nos arrepender desse mal em nossa própria vida e resistir à influência que ele procura nos impor por meio de outras pessoas. A raiz do ciúme que se manifestou em Caim pode ser atribuída à sua ocupação. Caim era um lavrador da terra, o que fala de mentalidade terrena. A terra havia sido amaldiçoada para que só desse frutos com o suor, que fala do esforço humano, ou de nossas próprias obras. Isso é bom para os fazendeiros, mas Caim tentou oferecer o fruto de suas próprias obras ao Senhor, o que nunca será uma oferta aceitável a ele. Como Paulo disse em Atos 17:25, nem é servido por mãos humanas. Abel ofereceu um sacrifício de sangue, que Deus aceitou. Esta foi uma profecia do sacrifício de sangue de Jesus, que por si só seria uma oferta aceitável a Deus. O fato de o sacrifício ter sido oferecido pelo filho mais novo também era uma profecia de que seria o último Adão a que tornaria o sacrifício aceitável a Deus. Desde o início, o Senhor fez uma provisão para a redenção do mundo caído, e também desde o início, as ações proféticas nos apontam para Jesus e a redenção da cruz. A aceitação do sacrifício de Abel e a rejeição de seu próprio Caim indignado. Esta foi uma profecia da inimizade que existiria entre aqueles que tentavam oferecer a Deus suas próprias boas obras para aceitação e aqueles que confiavam no sangue de Jesus. Jesus não foi perseguido pelos pecadores básicos da sociedade, mas pelos hipócritas. O mesmo ainda é verdade. Há muitos, incluindo alguns que afirmam ser cristãos, que colocam sua confiança em suas próprias obras como sua justiça. Costumam tentar fazer do Novo Testamento uma outra lei, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma,
eles se enfurecerão e perseguirão aqueles que baseiam sua fé na justiça da cruz. Portanto, vistos nos dois primeiros filhos são a natureza da serpente e a natureza daquele que derrotaria a serpente por sua morte. Confie na cruz trará perseguição por um tempo, mas já obteve a vitória final. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você está dando a Deus de suas próprias obras ou através do sangue de Jesus? Segundo, a verdadeira raiz de quase todas as divisões dentro da igreja é o ciúme. Você já viu isso acontecer? Terceiro, você confia na cruz para a vitória final? Dia 41. Pecado e depressão. Então o Senhor disse a Caim: por que você está com raiva? E por que seu semblante caiu? Se você fizer bem, seu semblante não será levantado? E se você não fizer bem, o pecado está à espreita na porta, e seu desejo é para você, mas você deve dominá-lo. A Gênesis 4:6-7. O assemblante decaído de alguém é usado biblicamente para descrever a depressão. A depressão é a tendência de ver as coisas de uma perspectiva sombria ou sombria. Este problema está crescendo dramaticamente em nossos tempos. É consistentemente encontrado como um problema de raiz daqueles que cometem crimes violentos graves e assassinatos em massa. Como veremos neste capítulo, também levou Caim a matar seu irmão Abel. Aqueles que sofrem de depressão não são todos assassinos em potencial. A maioria das pessoas lida com esse problema de maneira interna e não agressiva. No entanto, para aqueles que se voltam para dentro, isso leva à destruição de sua própria personalidade e, em casos mais extremos, ao suicídio. Deus dá o remédio para a depressão em Gênesis 4:6-7. É tão simples que a maioria não consegue aceitá-lo. Alguns, incluindo muitas escolas de psicologia, diriam até que foi a rejeição do Senhor a Caim que o levou à depressão, mas isso é uma compreensão superficial do problema. Se o Senhor tivesse aceitado a oferta de Caim, isso teria endurecido em sua justiça própria. O Senhor teve que rejeitar seu sacrifício para corrigir a perspectiva de Caim de uma forma que pudesse levar à sua salvação. A rejeição é sempre difícil de aceitar, mas é boa para nós e necessária se estivermos fazendo algo errado. A rejeição é um fator que pode levar aos maiores avanços em nossas vidas. É difícil encontrar uma única pessoa na história que tenha realizado algo significativo que não tenha sofrido uma grande rejeição ou fracasso em suas vidas. A rejeição nos tornará amargos ou melhores, que é basicamente o que o Senhor disse a Caim. Como o Senhor explicou a Caim, a maneira de nos livrarmos da depressão não é alguém nos aceitar do jeito que somos, mas alguém nos amar o suficiente para nos corrigir para que possamos fazer o que é certo. Com exceção da depressão induzida quimicamente, quase sempre será o resultado de fazermos algo errado ou deixarmos de fazer o que sabemos ser certo. A saída da depressão é o que o Senhor disse a Caim: comece a fazer o que é certo. A psicologia e a psicanálise modernas tentaram aliviar as pessoas da depressão atacando padrões morais que eles acreditam serem irrealistas para as pessoas tentarem viver. Esta é uma tentativa básica de mudar o que acreditamos ser certo e errado. De certa forma, isso é compreensível, porque homens e mulheres religiosos muitas vezes acrescentaram algo à palavra de Deus e impuseram um legalismo que é destrutivo para a personalidade humana. No entanto, pecado é pecado. Podemos dizer que não é pecado, mas o Senhor colocou em nós uma consciência que sabe intuitivamente que é. Quanto mais tentarmos racionalizá-la, mais a depressão criará raízes em nossas vidas, assim como Caim foi avisado. A única maneira de sair dessa depressão é se arrepender do pecado e começar a fazer o que é certo. É digno de nota que o Senhor não disse a Caim para parar de fazer o que é errado, mas simplesmente a fazer o certo. Os legalistas se concentrarão em fazer com que as pessoas parem de fazer o que é errado, mas o Senhor enfatizou o positivo, fazer o que é certo. Como Jesus nos ensinou, amar a Deus e ao próximo é o cumprimento da lei. Dessa forma, as coisas positivas que fazemos por meio do amor nos impedirão automaticamente de fazer o que é errado. Por exemplo,
Se amamos a Deus, não adoraremos ídolos. Se amarmos nossos vizinhos, não os roubaremos, não invejaremos o que é deles ou os mataremos. A maneira simples de sair da depressão é começar a fazer o que é certo, com amor. A depressão e os consequentes suicídios e assassinatos estão se tornando epidêmicos entre os jovens de hoje. É interessante que esses problemas parecem nem existir antes de as leis de trabalho infantil serem instituídas. Certamente havia a necessidade de proteger as crianças dos abusos sofridos por alguns naqueles tempos. No entanto, essas leis foram ao extremo que, na verdade, lançaram problemas ainda mais sérios sobre os jovens. Eles destruíram as importantes instituições de aprendizado que permitiam que as crianças aprendessem a ter responsabilidade e se engajassem em empregos significativos durante os anos em que mais precisavam de foco, propósito e responsabilidade. Como afirma o provérbio, a ociosidade é a oficina do diabo, e ele certamente usou a ociosidade da juventude que foi imposta a eles com essas leis. Portanto, devemos redobrar nossos esforços como pais para dar aos nossos filhos deveres e responsabilidades significativos, especialmente durante a puberdade. O que são agora seus piores anos podem ser seus melhores anos se aprenderem a fazer o certo. Se estiverem positivamente empregados, a depressão raramente encontrará uma porta em suas vidas. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você já sofreu de depressão? Segundo, libertar-se da depressão não significa que alguém o aceite do jeito que você é, mas alguém que o ame o suficiente para corrigi-lo para que você possa fazer o que é certo. Terceiro, você conhece alguém, ou a família de alguém, que cometeu suicídio? Dia 42. Ciúme e assassinato. Caim disse a Abel seu irmão. E aconteceu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Quando havia apenas 2 irmãos na terra, eles não podiam se dar bem. Quando havia apenas 2 carros registrados no estado de Nova Jersey, eles tiveram uma colisão. Temos um problema de convivência. A transgressão que roubou a vida eterna da humanidade levou rapidamente à morte, assassinato. O homem assumiu a natureza do maligno que ouviram no jardim. Como o Senhor disse em João 8,44 quando castigava os fariseus, você é filho de seu pai, o diabo, e quer fazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Sempre que ele fala uma mentira, ele fala de sua própria natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O propósito de Satanás na terra é matar e destruir. Ele faz isso através de mentiras. Somos informados em 1 João 3,8: o Filho de Deus se manifestou com este propósito, para destruir as obras do diabo. O Senhor veio para destruir mentiras e assassinatos, dando vida e revelando a verdade. O Senhor orou em João 17,18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Da mesma forma, é nosso propósito enquanto estamos na terra destruir essas obras do diabo andando na vida e na luz do Senhor. O Senhor prometeu em Mateus 16,18 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A vida que está em Cristo é mais poderosa que a morte. A verdade que está em Cristo é mais poderosa do que qualquer mentira. A vida e a verdade acabarão por prevalecer. Para entender como a vida e a verdade prevalecerão, devemos entender as portas do inferno, a ver Mateus 16,18. Portões são portas ou pontos de acesso. Os portões do inferno são portas que o inferno está usando para entrar no mundo, nas igrejas e até mesmo em nossas próprias vidas. A porta original do inferno estava no jardim. Ele ganhou acesso ao mundo convencendo o homem e a mulher, que receberam autoridade sobre o mundo, a acreditar em suas mentiras. Uma vez que o homem deu ouvidos ao diabo, porque o diabo foi um assassino desde o princípio, veja João 8,44, era inevitável que o homem se tornasse um assassino. A mentira que ele usou para levar à libertação do assassinato foi a inveja, ou ciúme.
Caim permitiu que o ciúme que sentia pela aceitação de seu irmão pelo Senhor o levasse a um pecado ainda pior, o assassinato. Ciúme, ou inveja, ainda é encontrado como uma das principais causas de assassinato no mundo. Somos até informados de que Jesus foi crucificado por inveja. Veja Mateus 27:18, Marcos 15:10, e as perseguições que se levantaram contra os apóstolos e a igreja primitiva foram por ciúmes. Veja Atos 5:17, 13:45. Como a igreja será usada para fechar esta porta do inferno que pode levar até ao assassinato? Primeiro, não teremos autoridade sobre o diabo nos outros se ele tiver raízes em nossas próprias vidas. O ciúme pode levar ao assassinato, mas também é a raiz de muitos pecados aparentemente menores, mas destrutivos. Como lemos antes em Tiago 3,16, o ciúme geralmente está ligado à ambição egoísta. O resultado será desordem, ou divisão, e pode ser abertura para todas as coisas más. A inveja quase sempre é considerada a verdadeira raiz das divisões dentro do corpo de Cristo hoje. Os homens geralmente tentam justificar suas ações alegando que suas razões são outras, mas a verdadeira raiz geralmente é o ciúme. Pode surgir no coração de qualquer um de nós. Se isso acontecer e não nos arrependermos, o ciúme pode destruir a obra de Cristo ou, pelo menos, prejudicá-la. Mesmo assim, no final, a igreja prevalecerá contra esta terrível porta do inferno. Como? O amor é a verdade que acabará por superar o ciúme. Somos informados em 1 Coríntios 13:4-8: o amor é paciente, o amor é bondoso e não é ciumento, o amor não se gaba e não é arrogante, não age de forma imprópria, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor nunca falha. O ciúme dividiu os dois primeiros irmãos, mas o amor finalmente unirá aqueles que estão em Cristo, então nenhum mal será capaz de resistir a eles. Somos informados de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja, singular, ver Mateus 16:18. Quando estamos unidos, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Quando estivermos divididos, eles o farão. Mas o amor acabará por prevalecer, e antes do fim haverá uma igreja que permanecerá unida porque eles se amam. Vamos determinar em nossos corações agora mesmo que seremos controlados pelo amor, não pela inveja. Se fizermos isso, não falharemos porque o amor nunca falha. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você já teve crises de ciúme? Segundo, você concorda que era inevitável que o homem se tornasse um assassino? Terceiro, você estará entre aqueles na igreja que estão juntos em unidade porque se amam? Dia 43. A maldição de Uchão. Então o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Eu sou o guardião do meu irmão? Ele disse: o que você fez? A voz do sangue de seu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora você é amaldiçoado desde a terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não mais cederá sua força a você, você será um vagabundo e um errante na terra. Gênesis 4:9-12. As maldições liberam os poderes do mal contra nós. Como o diabo foi um assassino desde o princípio, ver João 8:44, poucas coisas podem liberar seus poderes malignos como o derramamento de sangue inocente. Aqui vemos que Caim foi amaldiçoado desde a terra porque assassinou seu irmão. A própria terra amaldiçoa o homem hoje em muitas regiões por causa do sangue inocente que foi derramado sobre ela. Portanto, muitos avivamentos e movimentos de Deus não puderam ser liberados nessas regiões até que houvesse arrependimento pelos pecados cometidos naqueles lugares pelas gerações anteriores. Porque a maldição trazida por uma geração seria passada para a próxima. Porque cada vez que há pecado, há uma ferida infligida à gloriosa harmonia originalmente estabelecida na criação. Para que as feridas sejam curadas, elas devem ser desinfetadas e fechadas, o que é verdade em toda a criação.
Para que as consequências do pecado sejam removidas, deve haver arrependimento, reconciliação e restauração. Um bom exemplo bíblico disso é encontrado em 2 Samuel 21:1. Ora, houve nos dias de Davi fome de 3 anos, ano após ano, e Davi buscou a presença do Senhor. E o Senhor disse: é por Saul e sua maldita casa, porque ele matou os gibeonitas. A administração do rei Davi passou fome por causa de um pecado cometido por seu antecessor. A maldição não veio sobre a administração de Davi para puni-lo, mas porque o solo foi amaldiçoado. Quando a maldição se tornou evidente, Davi fez restituição aos que haviam sido feridos pelo pecado de Saul para que a maldição pudesse ser removida. Assim, encontramos homens justos nas Escrituras, como Daniel e Neemias, pedindo perdão pelos pecados de seus pais. A razão pela qual os pecados dos pais são passados para as gerações seguintes não é para punir os filhos pelo que as gerações anteriores fizeram, mas para remover a maldição e trazer arrependimento e restauração. As maldições sobre as regiões servem para alertar os justos de que é necessária a cura de uma ferida espiritual naquela região. O rei Davi vivia sob a lei, então a única maneira de remover a maldição por causa do pecado de Saul era permitir que os gibeonitas se vingassem da casa de Saul. Sob a lei, eram olho por olho e dente por dente, veja Êxodo 21 e 24. No entanto, não estamos mais sob a lei. A maldição agora foi removida pela cruz de Jesus. Mesmo assim, deve haver um reconhecimento do pecado e arrependimento para que a cruz seja aplicada. Para que haja arrependimento, deve haver uma identificação com o pecador, ou credenciais para o arrependimento. Exigia que o rei de Israel se arrependesse dos pecados do rei anterior. Da mesma forma, apenas um homem branco pode se arrepender dos pecados dos homens brancos contra os negros. Somente um batista poderia se arrepender dos pecados dos batistas, ou um carismático dos pecados dos carismáticos. Movimentos de reconciliação surgiram na igreja nos últimos anos para fazer exatamente isso. Eles resultaram em liberações extraordinárias da graça de Deus em cidades, países e até regiões inteiras do mundo. O arrependimento pelos pecados sociais e espirituais cometidos em nossa história não é a única coisa necessária para liberar o avivamento, mas às vezes pode ser a centelha que traz a liberação de vida e luz. Nosso arrependimento pessoal pode fazer o mesmo em nossa vida pessoal. Isso também pode ser verdade para uma igreja. Muitas igrejas sofrem sob uma maldição desnecessária porque não se arrependeram de pecados anteriores que cometeram como igreja, ou mesmo dos pecados de líderes anteriores da igreja. No texto de Gênesis sobre Caim, a maldição da terra fez com que ele se tornasse um andarilho na terra. Porque o homem foi criado para cultivar a terra precisa do homem. No entanto, nunca podemos estar completamente em casa ou em paz com a terra, até que sejam removidas as maldições resultantes dos pecados humanos uns contra os outros. É por isso que os problemas com os refugiados, como os judeus e os palestinos, são problemas que podem ameaçar a paz do mundo inteiro. A razão pela qual as regiões parecem não conseguir se livrar da pobreza muitas vezes pode ser atribuída aos pecados das gerações anteriores. Em todas as coisas, o arrependimento pode ser o começo da liberação da graça e do favor de Deus em nossas vidas. Enquadrando sua fundação. Primeiro, a própria terra amaldiçoa o homem hoje em muitas regiões por causa do sangue inocente que foi derramado sobre ela. Quais regiões vêm à sua mente quando você lê esta declaração? Segundo, existem maldições geracionais afetando sua vida ou a vida de sua família que precisam de arrependimento e restauração? Terceiro, o arrependimento pode ser o começo da liberação da graça e do favor de Deus em sua vida. Dia 44. Partindo de o Senhor. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face estarei escondido, e serei um errante e errante na terra, e quem me encontrar me matará. Então o Senhor lhe disse: portanto, quem matar Caim, a vingança será 7 vezes maior. E o Senhor deu um sinal a Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Gênesis 4:13-16. Quando o Senhor disse a Caim como ele poderia ser liberto da depressão, ele não ouviu. Quando não obedecemos ao Senhor,
isso geralmente resulta em cairmos ainda mais no pecado, assim como aconteceu com Caim. Caim ainda poderia ter se voltado para o Senhor, humilhado e arrependido, e teria recebido ajuda. O Senhor o advertiu que ele tinha que dominar o pecado, mas ele continuou no caminho de deixar seu pecado dominá-lo. É interessante que, mesmo assim, Caim entendeu a lei da semeadura e da colheita, que Paulo explicou em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ele sabia que, por ter assassinado seu irmão, corria o risco de ser assassinado. Esta é uma lei tão certa quanto a lei da gravidade. Portanto, se quisermos receber graça, devemos aprender a semear graça sempre que tivermos uma chance. Se quisermos receber misericórdia, devemos aprender a semear misericórdia sempre que pudermos. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Se fizermos o mal, colheremos o mesmo. Ao ler sobre o medo de Caim de ser assassinado, alguém pode pensar quem vai matá-lo? Adão e Eva viveram quase 1000 anos. Eles começaram para cumprir sua comissão de multiplicar e encher a terra, tendo muitos outros filhos e filhas. Obviamente, já havia uma população na terra quando Caim matou Abel. Eles eram obviamente parentes próximos de Caim, mas ele ainda tinha medo deles. Ele havia matado seu próprio irmão, então sabia que um irmão poderia matá-lo. Isso foi preciso o suficiente, porque todos os homens derivam seu nome da mesma família, mas isso nunca os impediu de atacar um ao outro. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de Caim. Deu-lhe uma marca que serviria para protegê-lo. Ao longo da história do relacionamento de Deus com a humanidade, Ele tem sido rápido em nos mostrar graça e misericórdia imerecidas. Sua graça e misericórdia são suficientes para Ele negar a lei de semear e colher. Ao longo das Escrituras, temos muitos exemplos do Senhor causando falhas nas colheitas das sementes malignas que os homens semearam. No entanto, também temos exemplos de julgamento rápido para aqueles que endureceram seus corações e presumiram de sua graça e misericórdia. O pior resultado do pecado de Caim de assassinar seu irmão foi que ele saiu da presença do Senhor. Quando a luta ocorre entre irmãos em igrejas, ou entre igrejas, geralmente esse é o resultado final. Muitos acabarão realmente se afastando do Senhor. É por isso que, desde o início, uma das principais estratégias do inimigo tem sido fazer com que os irmãos lutem entre si. Ele é chamado de o acusador de nossos irmãos, Verap 12:10, porque uma de suas armas mais eficazes contra nós é fazer com que acusemos uns aos outros. Caim de alguma forma pensou que Abel era o motivo de sua rejeição. A rejeição da oferta de Caim não teve nada a ver com a oferta de Abel. A resposta para o problema de Caim não tinha nada a ver com Abel, mas com ele mesmo. No entanto, desde o início, culpar alguém por nossos problemas tem sido um dos principais enganos que tem afastado os homens da graça de Deus. Também levou às guerras mais destrutivas da história e às guerras mais destrutivas entre igrejas da história. Primeiro, o inimigo tentará fazer com que tenhamos inveja dos outros. Então ele nos fará acusá-los de serem a razão de nossos problemas. É por isso que as nações que estão passando por sérias dificuldades se tornam tão perigosas. Muitas vezes parece muito mais fácil culpar alguém e atacá-lo em vez de lidar com nossos problemas. As pessoas tendem a se unir ao nosso redor se pudermos retratar um inimigo comum que está causando nossos problemas. Igrejas e pessoas podem se tornar perigosas quando começam a ter sérios problemas. Se você os vir atacando e culpando os outros, é hora de partir. Não devemos continuar a cair nessa armadilha do inimigo, que é a fuga aparentemente barata de lidar com nossas deficiências. Isso nos leva a ferir desnecessariamente os outros. Pior do que isso, também nos leva a afastar-nos da presença do Senhor. Enquadrando sua fundação. Primeiro, houve momentos em que você não deu ouvidos ao Senhor e isso resultou em sua queda ainda mais no pecado? Segundo, você já se sentiu fora da presença do Senhor? Terceiro,
porque parece tão mais fácil culpar alguém e atacá-lo, em vez de lidar com seus próprios problemas? Dia 45. Chamando o Senhor. Adão teve relações com sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Sete, pois, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enoque. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 25 e fim 26. Depois da transgressão original no jardim, a corrupção da humanidade continuou numa espiral descendente. O Senhor criou o homem para ser livre e deixaria o homem seguir seu próprio caminho. No entanto, em sua insondável compaixão, ele continuou a abençoá-los e ajudá-los tanto quanto podia. O Senhor sabia o fim desde o princípio, e desde o princípio ele planejou e preparou a redenção final do homem e a restauração de seu pecado. Todos os caminhos de Deus são tão superiores aos do homem que passaremos a eternidade aprendendo sobre ele. Ele estendeu as galáxias como uma cortina com bilhões e bilhões de estrelas em cada uma. Ele colocou a Terra em uma fatia tão pequena da órbita que, se desviarmos o equivalente a apenas 1/8 de polegada em uma distância de 160 quilômetros, congelaremos ou fritaremos. Ele colocou a Terra em um eixo inclinado para que as estações mudassem, derretendo o gelo alternadamente para que não saísse de sua órbita. Então ele colocou a Lua e outros planetas em suas órbitas designadas para que suas forças gravitacionais estabilizassem perfeitamente a Terra. Se alguma dessas coisas mudasse, a Terra sairia rapidamente de sua órbita e toda a vida pereceria. Os cientistas admitiram que, se o poder de todos os computadores do mundo fosse somado, eles não poderiam calcular as chances de que tudo isso tivesse acontecido por acidente. Quando começamos a adicionar o extraordinário equilíbrio da natureza necessário ao planeta para sustentar a vida, sabemos que a mente de Deus está longe muito além da nossa capacidade de compreensão. Quando olhamos para os céus, toda a Terra é apenas um grão de poeira, como um único grão de areia para os oceanos. O rei Davi se perguntou: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem para que penses nele? E o filho do homem, que você cuida dele? Salmo 8, 3, 4. Deus não apenas considera o homem, mas ele escolheu habitar com o homem. Por alguma razão incompreensível, ele nos ama. Ele até nos amou o suficiente para se esvaziar e se tornar um de nós para nossa salvação. Tanto quanto ele pode sem violar a liberdade que ele nos deu, ele corrige nossos erros e nos abençoa mesmo que na maioria das vezes nem saibamos disso. Eva pode ter sido enganada pela serpente, mas percebeu que foi o Senhor quem lhe deu outro filho. Depois que Enos nasceu, somos informados de que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A palavra hebraica para chamar, usada aqui, é kara, que indica mais do que apenas chamá-lo. Também implica que eles começaram a proclamar, ou reconhecer o Senhor. Este é o começo de nosso retorno à luz. Não ver Deus na criação é uma profunda ilusão. Uma escuridão tão profunda que é um buraco negro intelectual. Um buraco negro é um termo usado para anomalias no espaço que têm uma atração gravitacional tão forte que nem mesmo a luz pode escapar delas. Os homens em nossos tempos caíram em tal depravação intelectual que não podem reconhecer a Deus, embora a evidência científica de que ele existe seja esmagadora. Mesmo assim, desde o início, sempre houve quem o proclamasse. O homem pode cair na mais profunda depravação, mas se ainda tiver luz suficiente para invocar o nome do Senhor, poderá ser salvo. O amor incompreensível de Deus não rejeitará ninguém que se volte para ele, assim como nos é prometido em Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é repetido e elaborado em Romanos 10, 12, 14. O mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico em riquezas para todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como vai eles creem naquele a quem não ouviram? E como eles saberiam se ninguém contou? O Senhor é abundante em riquezas para todos os que o invocam. Estas são as verdadeiras riquezas do reino, a verdade e o conhecimento dos caminhos de Deus. Também nos é dito que outros não podem crer sem um pregador. Como podemos nós, que fomos abençoados com tantas riquezas, não anunciá-lo? Invocar o nome do Senhor é mais do que apenas orar a Ele, é também anunciá-lo. Como não compartilhar da riqueza ilimitada que vem do conhecimento de seus caminhos se fomos tocados por seu amor, enquadrando sua fundação?
Primeiro, o Senhor conhecia o fim desde o princípio, e desde o princípio Ele planejou e preparou nossa redenção final e restauração do pecado. Isso não é incrível? Segundo, você foi enganado por Satanás, mas percebeu que o Senhor é o autor de todas as coisas boas e o arrependimento é o caminho de volta à sua misericórdia? Terceiro, quais são as verdadeiras riquezas do reino? Dia 46. Andando com Deus. Então Jared viveu 800 anos depois de se tornar o pai de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Então Enoque andou com Deus 300 anos depois de se tornar o pai de Matusalém, e ele teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não era, porque Deus o levou. Gênesis 5, 19:21-24. Enoque é um dos personagens mais notáveis e inspiradores da Bíblia. Ele andou com Deus de tal forma que não teve que provar a morte porque Deus simplesmente o levou. Lemos em Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e ele não foi encontrado porque Deus o levou, pois obteve o testemunho de que, antes de ser arrebatado, agradava a Deus. Adão ainda estava vivo durante os dias de Enoque. É provável que Enoque tenha conversado com Adão sobre como era ter andado com Deus antes da queda. Algo deve ter despertado dentro dele, um desejo de ter o mesmo tipo de relacionamento íntimo com Deus que Adão já teve, e ele o buscou. Deus respondeu. Em nenhum lugar diz nas Escrituras que Enoque é o único que pode fazer isso. Na verdade, nos é prometido em Tiago 4:8 e aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Estamos todos tão perto de Deus quanto queremos estar. O véu foi rasgado e todos nós podemos entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Podemos estar tão perto de Deus quanto qualquer pessoa nas Escrituras esteve. Isso não é uma ressunção, porque as Escrituras estão repletas de convites para que nos aproximemos dele. Ele nos criou para esse propósito, para termos comunhão com ele. Se há algo que pode medir o grau em que a redenção funcionou em nossas vidas, é o quão perto estamos dele. A única coisa que nos impede de estar tão perto de Deus quanto Enoque é o nosso próprio desejo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso e santo. Ele é um fogo consumidor, e quando nos aproximamos dele, a madeira, o feno e o restolho de nossas vidas queimam. Mesmo assim, não precisamos esperar até que sejamos perfeitos para nos aproximarmos de Deus, mas é aproximando-nos dele que somos transformados, conforme lemos em Hebreus 4:15-16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se pecarmos e carecermos da graça de Deus, devemos aprender a correr para Ele, não para longe dele como Adão e Eva fizeram. De qualquer maneira, nunca podemos nos esconder dele, mas ele também provou nas Escrituras que não nos forçará a nos aproximarmos dele. Temos que querer estar perto dele o suficiente para buscá-lo. Ele prometeu em Jeremias 29:13, e vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Se vamos estar tão perto dele, devemos desejá-lo o suficiente para sacrificar todas as coisas que nos distraem. Devemos escolher nos aproximar dele quando poderíamos estar fazendo outras coisas. Temos outra declaração muito interessante sobre Enoque em Judas 14 e foi também sobre esses homens que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou, dizendo: Eis que o Senhor veio com muitos milhares de seus santos. Enoque é o primeiro registrado nas Escrituras que profetizou. Isso revela a verdadeira essência e fundamento de um ministério profético autêntico, que é simplesmente chegar tão perto de Deus que você é seu amigo. Amigos compartilham seus planos e propósitos uns com os outros. É por isso que o Senhor disse em Amós 3:7: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu conselho secreto aos seus servos, os profetas. Em nenhum lugar o Senhor se obrigou a não fazer nada sem primeiro revelá-lo a seus profetas. Ele faz isso porque Ele quer também.
Ele quer porque os profetas são seus amigos. Não há nada que nos impeça de estar tão perto de Deus. Não há nada que diga que não podemos andar com Deus a ponto de Ele simplesmente nos levar como fez com Enoque. Isso poderia ser de fato o que o arrebatamento realmente é? Enquadrando sua fundação. Primeiro, você aceitou seu convite para se aproximar dele? Segundo, você sacrificou todas as coisas que o distraem de se aproximar para ele? Terceiro, não há nada que diga que não podemos andar com Deus a ponto de Ele simplesmente nos levar como fez com Enoque. Isso poderia ser de fato o que o arrebatamento realmente é. Dia 47. Noé e o Nefilim. E sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e eles tomaram para si mulheres, a quem eles escolheram. Então o Senhor disse: meu espírito não lutará para sempre com o homem, porque ele também é carne, não obstante, seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus tiveram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes que existiram na antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:1-4. É óbvio nas Escrituras que os anjos têm a capacidade de assumir a forma de homens. Foi por esta razão que nos é dito em Hebreus 13:2, não negligencie a hospitalidade para com os estranhos, pois com isso alguns têm hospedado anjos sem o saber. Os anjos são espíritos ministradores que servem aos herdeiros da salvação, veja Hebreus 1:14. Eles amam a Deus, e Deus os ama. Devemos aprender a nos sentir confortáveis na presença dos anjos porque há um grande intercâmbio entre eles e a humanidade, especialmente os crentes. Também devemos conhecer os limites de seu relacionamento com a humanidade e ser capazes de distinguir os anjos caídos daqueles que mantiveram seu estado e continuam a servir a Deus. Em Gênesis 6:1-4, vemos que alguns anjos, que às vezes são chamados de filhos de Deus nas Escrituras, deixaram sua propriedade para se unir a mulheres que lhes deram filhos. Isso deu origem a uma raça de super-homens que Deus não criou, chamada de Nefilim. Muitos teólogos acreditam que estes foram a base para os deuses da mitologia grega e outras lendas antigas. Esta super-raça trouxe uma corrupção e violência que a Terra não poderia suportar, e eles, portanto, tinha que ser destruído. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e sentiu-se magoado em seu coração. O Senhor disse: erradicarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis e até as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estes são os registros das gerações de Noé. Noé era um homem justo, irrepreensível em seu tempo. Noé andou com Deus. Gênesis 6:5-9. A palavra hebraica traduzida como irrepreensível no versículo 9 é tamim, talmein, que significa literalmente tendo integridade, verdade, sem mácula, completo, íntegro, perfeito, são, imaculado. Somos informados de que Noé era um homem justo em relação ao seu caráter, mas irrepreensível em seu tempo também é traduzido como perfeito em suas gerações. Isso tinha a ver com sua genealogia. É uma referência a ele não ter a mistura que veio dos anjos caídos. É por isso que as gerações de Noé são tão importantes aqui. Ele ainda era um homem puro. Deus criou o homem perfeitamente para o seu propósito na terra. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, que é Espírito. Portanto, a humanidade sempre terá um anseio espiritual de comunhão com Deus. Também está claro que o Senhor, conhecendo o fim desde o princípio, sempre pretendeu trazer à luz a nova criação do homem por meio de seu Filho. A nova criação é muito superior à criação original porque o homem da nova criação é dotado de dons e poder sobrenaturais. As Escrituras deixam claro que alguns não farão apenas as obras que Jesus fez, mas obras maiores, conforme lemos em João 14:12-13. Em verdade,
Em verdade vos digo: quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e obras maiores do que estas ele fará, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Os cristãos que nasceram de novo pelo Espírito de Deus são de fato uma super-raça. No entanto, isso não é resultado de uma mistura carnal de carne e espírito. Os Nefilim foram a tentativa de Satanás de se apropriar da nova criação, que o Senhor produziria ao dar seu Espírito aos homens. Quando a Igreja se tornar tudo o que é chamado a ser, os crentes serão considerados homens de renome, por causa das grandes obras que realizam. No entanto, essas serão obras de justiça, não de violência. Eles serão feitos com amor para curar e restaurar, em obediência ao Espírito Santo que é santo em todas as suas obras. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você aprendeu a se sentir confortável na presença dos anjos porque há um grande intercâmbio entre eles e a humanidade, especialmente os crentes? Segundo, as Escrituras deixam claro que alguns não farão apenas as obras que Jesus fez, mas obras maiores. Você acha que isso é possível? Terceiro, os cristãos que nasceram de novo pelo Espírito de Deus são de fato um super corrida. Você é um membro desta super raça? Dia 48. O julgamento. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que estou prestes a destruí-los com a terra. Faça para você uma arca. Eis que eu mesmo estou trazendo dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne. Mas eu estabelecerei minha aliança com você, e entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de todo ser vivente de toda a carne, 2 de cada espécie deve trazer para a arca, para mantê-los vivos com você. Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Gênesis 6, 13, 14, 17, 19 e 22. A paciência do Senhor está além da compreensão. Em Apocalipse 2, 20 e 21, vemos que o Senhor até deu a Jezabel tempo para se arrepender. No entanto, a própria paciência do Senhor é em si um tipo de julgamento. Como Eclesiastes 8:11 diz, como a sentença contra uma má ação não é executada rapidamente, portanto, o coração dos filhos dos homens entre eles está totalmente disposto a fazer o mal. Os ímpios interpretarão a demora da disciplina de Deus como evidência de que Ele realmente não se importa com o mal que eles fazem. Portanto, eles cairão em depravação crescente. Somente os verdadeiramente justos, ou aqueles que têm retidão em seus corações, entenderão que sua paciência é de fato sua graça. Sua paciência está lá para que possamos nos arrepender. Como nos é dito em 1 Coríntios 11, 31, mas, se nos julgássemos corretamente, não seríamos julgados. Como o Senhor disse em Mateus 21, 44, e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas sobre quem ela cair, ela o espalhará como pó. É melhor cair sobre a rocha e ser quebrado do que ela cair sobre nós. É melhor nos humilharmos e nos arrependermos do que deixar que Ele nos julgue. O Senhor nos dará tempo para nos arrependermos e nos disciplinarmos para que Ele não precise fazer isso. Mesmo assim, a paciência do Senhor tem seu limite. Existe um ponto em que Ele trará julgamento rápido para o nosso pecado. É um erro trágico presumir de sua graça porque por um tempo fomos capazes de nos safar de alguma coisa. O Senhor contemplou a corrupção que havia na terra e decidiu eliminar toda a carne viva e começar de novo com um remanescente que preservou. Este é um precedente que vemos repetido às vezes na Escritura e na história. A humanidade tinha um grande chamado, ser a habitação do próprio Senhor, e Satanás foi capaz de corromper e perverter esse chamado, forçando Deus a destruir os homens que ele havia criado. No entanto, sempre houve um remanescente que Satanás não conseguiu corromper, que o Senhor poderia usar para continuar levando os homens em direção ao seu propósito final. Existem muitos indivíduos, famílias, igrejas e movimentos que tiveram um chamado elevado que o inimigo também foi capaz de corromper. O próprio Senhor teve que remover muitos a quem ele chamou. Mesmo assim,
Geralmente há um remanescente que ele pode usar como semente para continuar seus propósitos em outro lugar ou época. Por esta razão, muitos dos maiores líderes que realizam grandes avanços para o reino vieram de movimentos anteriores ou igrejas que falharam. Muitos que experimentam o terrível desapontamento das divisões ou fracassos da igreja permitem que isso os neutralize, de modo que nunca mais sejam efetivamente usados para o reino. Outros constroem uma arca pela qual podem erguer-se acima do dilúvio do julgamento, preservando um remanescente para o futuro cumprimento de seus propósitos. Como dito, tudo o que nos aconteceu foi permitido por Deus para o nosso amadurecimento. Essas coisas nos tornarão amargos ou melhores. Cristo é a arca na qual podemos entrar para superar quaisquer situações ou problemas que venham sobre a terra. Se permanecermos nele, não há dilúvio que possa nos vencer. Nele, há uma paz que nenhuma tempestade pode penetrar. Ele é a fortaleza que nenhum inimigo pode conquistar. Quando você se depara com situações em que sabe que a destruição está chegando, não apenas fuja da situação, mas corra para dentro da arca. Se estamos permanecendo em Cristo, estamos permanecendo em seu Espírito. Seu Espírito é manifestado por o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Quando permanecemos totalmente nele, nada pode penetrar este fruto em nossas vidas. Nenhum ataque nos fará parar de amar, deixar de ter a alegria do Senhor, deixar de ter paciência com aqueles que nos assaltam, ou deixar de mostrar bondade, fidelidade, mansidão e autocuidado. Ao controle. Os ataques do inimigo têm o objetivo de nos fazer comprometer o fruto do Espírito, que é nos tirar de nosso lugar de permanência na arca para que também desçamos com o dilúvio. Enquadrando sua fundação. Primeiro, porque você tem justiça em seu coração, você entende que a sua paciência é de fato sua graça? Segundo, você já experimentou a terrível decepção de uma divisão na igreja ou uma fracasso que o neutralizou? Terceiro, quando você se depara com situações em que sabe que a destruição está chegando, você corre para dentro da arca? Dia 49. A aliança. E o Senhor disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo agora: eis que eu mesmo estabeleço minha aliança com você e com sua descendência depois de você, e com toda criatura vivente que está com você, as aves, o gado e todo animal da terra com você, de tudo que sai da arca, sim, todo animal da terra. Eu estabeleço minha aliança com você. E toda a carne nunca mais será cortada pela água do dilúvio, nem haverá novamente um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: deste é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e você e toda criatura vivente que está com você, por todas as gerações sucessivas. Porei o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 8, 21 e 22. 9, 8, 13. Porque o coração dos homens se tornou totalmente dado a fazer o mal, o julgamento era necessário. Mesmo assim, por meio do julgamento, ele deu à terra um novo começo. De tempos em tempos, ele teria que julgar cidades, regiões ou culturas, mas aqui ele fez sua primeira aliança com o homem. Ele não amaldiçoaria mais a terra e não destruiria toda a terra novamente com um dilúvio. Ele então colocou, como sinal da aliança, um arco-íris nas nuvens. A partir desse momento, sempre que a chuva é mencionada nas Escrituras, ela se refere à bênção. Por que o Deus Todo-Poderoso faria uma aliança com o homem caído? Sempre que dois fazem uma aliança, ambos geralmente têm algo a contribuir. Se o pacto é unilateral, é porque a parte mais forte no acordo pode dominar os mais fracos. Deus Todo-Poderoso não precisa de nada do homem, mas repetidamente dá ao homem acordos que são muito unilaterais a favor do homem.
Um dos grandes problemas da fé tem sido a incapacidade do homem de acreditar que tais acordos possam ser verdadeiros. O homem não pode oferecer nada em troca a Deus, exceto obediência, mas isso é tudo que o Senhor quer. A morte e o mal vieram sobre o mundo por causa da desobediência do homem. A obediência também poderia restaurar a terra, como lemos em Romanos 5:19, porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Deus Todo-Poderoso repetidamente deu sua palavra ao homem, e sua palavra nunca falhou. Mais tarde, ele faria convênios com Abraão, Israel e depois com todos os que confiassem na cruz. Sua palavra é seu vínculo, e ele permanece fiel. Tudo o que ele exige de nós em troca é que o obedeçamos. No entanto, mesmo isso é para o nosso bem, para a nossa salvação. A provisão da nova aliança é feita não apenas para a completa restauração do homem das consequências da queda, mas através dela o homem é elevado a uma condição mais elevada do que tínhamos antes da queda. O homem da nova criação não apenas anda com Deus, mas temos Deus vivendo em nós. Isso está além da compreensão até mesmo dos anjos. O Senhor não apenas dá vida eterna àqueles que lhe obedecem, mas também os torna filhos e filhas. Ele até vem morar neles. Em troca, não temos nada para dar a ele a não ser amor e obediência. Ele não é digno da devoção e obediência de cada pensamento que temos? Em Romanos 1, 5 e 16, 26, Paulo se refere à obediência da fé. A verdadeira fé obedece. Entramos na nova aliança pela fé na cruz de Jesus. Não é pelas obras, pois a lei provou que por nossos próprios esforços nunca podemos manter o padrão da justiça de Deus. Embora possamos falhar ao tentar obedecer à lei por nossas próprias forças, o Senhor nos dá a graça de obedecê-lo. Esta graça vem pelo Espírito Santo que Ele deu para viver em nós. Deus não apenas faz a aliança quando não temos nada a oferecer em troca, mas também nos dá o que espera de nós em troca. Se o amarmos o suficiente para querer obedecê-lo, Ele nos dará a provisão para que possamos andar em obediência. Quando concordamos com esta aliança com Ele, Ele nos dá todas as coisas que são suas, tornando-nos seus próprios filhos. Por toda a eternidade, nunca mais haverá uma transação, um acordo ou uma oportunidade como esta. Vamos mostrar nosso amor e apreço obedecendo ao Espírito que Ele deu para viver em nós. Tudo o que Ele pede é que o amemos e nos amemos uns aos outros. Como não amar aquele que é o ser mais glorioso, generoso e amável que existe? Como não nos entregar totalmente para agradá-lo em todas as coisas? Enquadrando sua fundação. Primeiro, você já entrou em uma aliança unilateral? Como isso virou fora? Segundo, você está vivendo como filho ou filha do Deus Todo-Poderoso? Terceiro, se você o ama o suficiente para querer obedecê-lo, você acredita que ele irá dar-lhe a provisão para que você possa andar em obediência? Dia 50. Da Babilônia para Abraão. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los completamente. E eles usaram tijolo por pedra, e eles usaram alcatrão por argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos para nós um nome, caso contrário, seremos espalhados por toda a face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. O Senhor disse: eis que eles são um só povo e todos falam a mesma língua. E foi isso que eles começaram a fazer, e agora nada do que eles pretendem fazer será impossível para eles. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso seu nome foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou por toda a face da terra. Gênesis 11, 3-9. No jardim, foi profetizado que duas sementes viriam do homem. Um era a semente da serpente cuja natureza foi implantada no homem quando eles ouviram sua voz e lhe obedeceram.
A outra era a semente que foi profetizada que viria da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que era Cristo. Com o nascimento dos 2 primeiros filhos, vemos o início da natureza de cada uma dessas sementes. A Bíblia é a história do desenvolvimento dessas 2 sementes nos homens e o trato de Deus com eles. Um dá à luz Cristo, e o outro, quando está totalmente amadurecido, dá à luz o Anticristo. Esta história da Torre de Babel tem uma revelação profunda da semente que produzirá o Anticristo. Esta é a raiz daquilo que se torna o mistério babilônico no livro do Apocalipse. Tendemos a pensar na serpente apenas em sua natureza mais flagrantemente maligna. No entanto, a árvore cujo fruto traz a morte é o conhecimento do bem e do mal. O lado bom da árvore do conhecimento é tão mortal quanto o lado mau e muito mais enganoso. O disfarce mais enganoso de Satanás é quando ele vem como um anjo de luz, ou veja 2 Coríntios 11:14, ou o que poderia ser traduzido como um mensageiro da verdade. Satanás sempre foi capaz de causar mais dano à verdade quando opera por meio de homens religiosos, razão pela qual os homens mais religiosos da época eram os maiores opositores de Cristo. No entanto, a verdadeira natureza de tais homens religiosos geralmente pode ser discernida como aqueles que tentaram construir a Torre de Babel. O objetivo desses homens parece ser nobre, construir uma torre para o céu. No entanto, sua natureza é revelada por 2 questões básicas. A primeira é a razão para a construção da torre. Não era para se aproximar de Deus, mas para fazer um nome para si, e ter um projeto em torno do qual os homens pudessem se reunir. A segunda maneira pela qual sua natureza é revelada é o meio de construí-la, que é sua própria sabedoria e força. Esta é a presunção contínua de que os homens podem ganhar a natureza celestial por sua própria sabedoria e força. Mas como o Senhor disse em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. O que os homens de Babel buscaram em vão é o que o Senhor quer dar à humanidade. Ele quer que habitemos com Ele nos lugares celestiais e quer nos reunir. No entanto, não podemos fazê-lo com motivos egoístas ou com nossas próprias forças. Isso pode parecer uma coisa tola para os homens tentarem fazer, mas parece que os homens não pararam de tentar construir uma torre assim. Os cristãos têm sido tão propensos a fazer isso quanto qualquer outra pessoa. Quantos dos grandes projetos que os cristãos construíram, desde catedrais até mesmo alguns projetos evangelísticos, foram tentativas de alguns de fazer um nome para si mesmos ou de ter um projeto que reunirá e motivará os homens. Muitos até fazem essas coisas na tentativa de alcançar Deus ou serem aceitáveis a Ele. No entanto, um verdadeiro ministério não vem para alcançar Deus, mas de ser alcançado por Deus através da cruz. Um verdadeiro ministério não vem como uma tentativa de ser aceitável a Ele, mas de uma posição de ser aceito por Ele através da cruz. A resposta do Senhor à torre foi espalhar as línguas dos homens para que eles não pudessem continuar construindo. O resultado do projeto foi o contrário do que eles estavam procurando. Quais são os resultados de muitos dos projetos espirituais que tentamos conceber como cristãos? Eles não são os mesmos. Agora a igreja está dividida em mais de 10.000 diferentes denominações e movimentos, ou línguas. Não importa o quanto atribuímos o nome de Deus a alguma coisa, se os motivos estiverem enraizados na ambição egoísta ou na tentativa de nos reunirmos em torno de qualquer coisa que não seja o próprio Senhor Jesus, o fim último será mais divisão. O único caminho para o céu, ou para reunir os homens, é ser reunido ao próprio Cristo Jesus. Ele está sentado nos lugares celestiais acima de todo governo, autoridade e poder. Se permanecermos nele, é aí que também habitaremos. Após a história da Torre de Babel, chegamos a Abraão, que era a antítese de Deus para a loucura de Babel. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e assim você será uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:1-3.
Pela fé, Abraão ganhou as mesmas coisas que os homens de Babel procuraram em vão realizar com sua própria força e sabedoria, um nome que seria estimado por todas as gerações e um lugar na cidade de Deus que um dia reuniria toda a humanidade juntos novamente. No seguinte texto de Hebreus 11:8-10, vemos como ele fez isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e ele saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou como peregrino na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque procurava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão pode não saber para onde estava indo, mas sabia o que estava à procura de. A fé de Abraão foi demonstrada pelo fato de que quando foi chamado, ele obedeceu. Em contraste com os homens de Babel, Abraão não construiu nada. Ele ficou muito rico e poderia facilmente ter construído uma cidade, mas viveu em tendas todos os dias de sua vida. Ele não estava buscando uma cidade terrena, mas uma celestial. Ele sabia que sua morada terrena era temporária, por isso não estava muito preocupado em morar numa tenda. Há um ditado que diz que ou você pode ter uma mente tão celestial que não é bom para a terra. Isso parece fofo, mas o inverso é realmente verdadeiro. Se tivermos uma mente muito terrena, não seremos bons para o céu ou para a terra. Abraão era um estrangeiro e estrangeiro na terra. O objetivo de sua vida era ter um lugar no que Deus estava construindo, não os homens. Como seu foco estava em Deus e não nos homens, ele se tornou uma bênção para todas as famílias na face da terra. Aqueles que também se dedicarem aos propósitos eternos de Deus realizarão muito mais para aqueles que estão na terra também. Em João 8,39 há uma disputa interessante entre os fariseus e Jesus. Responderam-lhe: Abraão é nosso pai. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Paulo, o apóstolo, também elabora sobre isso em Gálatas 3:6-7. Assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, certifique-se de que são aqueles que são da fé que são filhos de Abraão. Não somos herdeiros da fé porque sabemos que devemos viver pela fé, mas nos tornamos herdeiros da fé por realmente ter fé, fazendo as mesmas obras que Abraão fez. Devemos nos dedicar a encontrar o que o Senhor está construindo e sacrificar o que for necessário para fazer parte disso. Abraão era aparentemente de uma família nobre naquela que era então a maior cultura da terra. Eles tinham ciência e tecnologia que superavam qualquer outra cultura da época. Os caldeus eram os guardiões das grandes maravilhas do mundo, mas algo ardia no coração de Abraão para fazer parte de algo muito maior do que qualquer coisa que os homens pudessem construir. Ele acreditou em Deus por estar disposto a deixar tudo o que havia conhecido, a maior vida disponível naquela época, para buscar a vontade do Senhor em lugares desconhecidos. A fé vê muito além do que os outros podem ver. A fé vê com os olhos do coração, e caminha mais pelo que se vê com o coração do que pelo que se vê com os olhos físicos. Por que a fé é tão importante para Deus? Por que Ele simplesmente não se revela e deixa claro o que espera de nós? Porque Ele está procurando filhos e filhas que serão co-herdeiros com seu Filho. Duvidar de Deus trouxe a queda de homem, e é crendo nele que somos restaurados. A verdadeira fé nasce do coração, não apenas da cabeça. Habitando na própria sala do trono de Deus, Satanás viu toda a sua glória, e ainda assim caiu. Apenas ver o Senhor não nos impedirá de cair. Como seus co-herdeiros, Ele vai nos confiar mais poder do que Satanás jamais teve. Agora estamos provando por nossa fé e obediência que amamos a verdade e o amamos mais do que amamos nossas próprias vidas. Embora possamos cair mesmo quando contemplamos a glória do Senhor, como Satanás provou, é difícil não adorar o Senhor enquanto contemplamos sua glória. Por toda a eternidade, toda a criação saberá que seus filhos e filhas o adoraram e defenderam sua verdade, contra a oposição de todo o mundo que agora jaz no poder do maligno. Após a queda, Satanás pôde se gabar de que, mesmo em um mundo perfeito, o homem escolheu se rebelar contra Deus. Com isso, ele justificou sua própria rebelião.
Agora até mesmo seus próprios principados e potestades contemplaram o testemunho daqueles que viveram em um mundo muito imperfeito, e mesmo quando todo o inferno se enfureceu contra eles, eles amaram o Senhor e obedeceram a Ele mesmo ao custo de suas vidas. Estes são aqueles que toda a criação testificará que são dignos. Portanto, ande de maneira digna de seu chamado. Acredite em Deus. Obedeça a Ele. Faça todas as coisas por causa de seu Evangelho e deixe o amor de Cristo controlar você. Ele é digno de nossa obediência e fé. Para este fim, também oramos sempre por você, para que nosso Deus o considere digno de seu chamado e cumpra todo o desejo de bondade e obra de fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, de 2 Tessalonicenses 1:11-12. Pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Pois o ansioso anseio da criação espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente isto, mas também nós, tendo as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, pois porque alguém também espera o que já vê. Mas, se esperamos o que não vemos, com perseverança o esperamos. Romanos 8:18 e 25. Enquadrando sua fundação. Primeiro. Como Abraão, você está disposto a deixar tudo o que tem para buscar a vontade do Senhor em lugares desconhecidos. Segundo. Você está andando de maneira digna de seu chamado? Acreditando em Deus. Obedecendo a Ele? Terceiro. Você está fazendo todas as coisas por causa de seu Evangelho e deixando o amor de Cristo te controla?